Está começando mais um Codecast, episódio de hoje sobre como produzir conteúdo estratégico e relevante para o seu negócio utilizando inteligência artificial. Para você que é dono de negócio local, esse Codecast vai te ajudar na estratégia para transformar sua empresa numa marca de valor. Acompanhe-nos também no Instagram, @CodirectBR. Bem-vindo, Tavo. Bem-vindo, Evandro. Inclusive, nossos mentorados hoje têm utilizado muito essa inteligência artificial, principalmente o ChatGPT, que o maior desafio da criatividade é na legenda mesmo. Então, a gente tem utilizado o ChatGPT para ter caminhão de conteúdo, às vezes um mês inteiro de conteúdo em 15 minutos. Exatamente isso. Então, está facilitando muito. A gente vai explicar algumas sacadas, algumas coisas que podem ser interessantes para você aplicar dentro do seu negócio, ganhar tempo, ter escala, tem várias vantagens que você, com certeza, já ficou sabendo, né? E, pessoal, se você ainda não segue nosso Instagram, acompanha lá, @CodirectBR, também @Evandro Mazuki e @Tavo Schroeder. É isso? Uau. Quero ver o pessoal escrever Schroeder, né? Duvido me achar. Se Duvido. você veio por esse podcast e me achou digitando Schroeder do jeito certo, eu te dou 1 hora de consultoria grátis. Maravilha. Uma das coisas que a gente percebe bastante, né, Tavo, dentro dos nossos clientes, sempre foi a parte de produção de conteúdo, que é fundamental para a construção da estratégia da marca de valor. Você atrai um melhor perfil de cliente, é através do conteúdo que você tem o primeiro contato com o cliente. A gente fala muito em podcast aqui sobre não fazer panfletagem digital, tem que ser um conteúdo que vai ser específico para o seu perfil de cliente, tem que gerar valor, etc, etc. Agora, no dia a dia do empresário, era sempre uma coisa que ele postergava bastante, né? Perfeito. É porque, assim, o que acaba acontecendo é que, primeiro, é uma questão de gestão do tempo, né? Em que momento do dia eu vou parar para escrever conteúdo? Porque o empresário padrão, ele chega na empresa, já vem um caminhão de problemas nas costas e a última coisa que ele vai lembrar naquele dia é de sentar e produzir conteúdo. Uhum. Então, o que acaba acontecendo é que, na hora que ele para sentar, a ideia não vem. Então, a gente começou a desenvolver algumas técnicas utilizando inteligência artificial que prepara a ferramenta para que você consiga ser assertivo e extremamente produtivo utilizando as técnicas certas. Então, o que acaba acontecendo é que não importa o horário que o empresário vai sentar para escrever, ele vai conseguir ter a ideia, a criatividade e a velocidade e assertividade que ele precisa. É exatamente isso, né? E um outro ponto que a gente vai entrar aqui também, que é como que eu vou usar lá, preparar a ferramenta, né? Principalmente o ChatGPT, para poder trazer um conteúdo que seja direcionado para o nosso perfil de cliente ideal e também que tenha a essência da marca. Perfeito. Porque provavelmente quem está nos ouvindo aqui já deve ter recebido uns reels que aparecem lá bastante do pessoal mostrando, olha, como com um clique eu produzi 800 mil posts em 1 minuto e não sei das quantas para sua rede social. Não, beleza, assim, mas você vai olhar a qualidade daquele troço, assim, é bonitinho para fazer um reels desse, mas não é tão aplicável porque tu olha lá uma bosta de um conteúdo, né? Então, quando a gente está falando de produzir conteúdo, não é simplesmente postar. Se for só postar, é simples, mas o conteúdo ele é estratégico dentro da construção da marca de valor para atrair um perfil ideal de cliente. Então, como que a gente pode usar a ferramenta para ser assertivo, né? E a primeira coisa para treinar, porque assim, a ferramenta você educa ela. Né? A cada chat que você abre, se você tem a ferramenta paga, ela vai criando uma inteligência própria direcionada a você. Se você tem a ferramenta gratuita, cada chat ele tem uma inteligência própria. Então tem alguns comandos que você faz para ir treinando a ferramenta para... não é treinar, é calibrar a ferramenta para ela direcionar para onde você quer. E a primeira coisa que você tem que saber é quem é o seu cliente, com o máximo de assertividade possível. Por exemplo, no caso da Codirect, quem é o cliente da Codirect? É um negócio local, ou seja, uma clínica, um restaurante, uma loja, um escritório de arquitetura, contabilidade, etc. Fatura pelo menos R$30 mil por mês. Eu acho que
o target aí seria de 50 a 100 mil, e você vai educando a ferramenta, e é um negócio que existe há pelo menos 3 anos, porque se for um negócio embrionário que acabou de acontecer, ele às vezes não tem cliente, às vezes não sabe direito qual que é o produto que ele vende, como é que ele vai entregar o serviço, que tipo de valor que ele vai gerar para o cliente. Então, você começa educando a ferramenta sobre quem é o seu cliente ideal. Depois, você educa o cliente sobre quem é você escrevendo para esse cliente ideal. E essa talvez seja a maior sacada. Porque, por exemplo, na essência da Codirect, tem uma série de formas que a gente faz para treinar a ferramenta. Uma delas é dizer, cara, a minha essência, nós somos pessoas apaixonadas pelo que fazemos e nós somos extremamente ambiciosos. Então, tem uma frase que a gente coloca que é fundamental, dizendo, sabendo que o seu cliente ideal precisa se conectar com a sua essência, e isso significa que você vai ter um posicionamento claro. Que tipo de informações eu preciso saber extra sobre esse cliente ideal? Que tipo de dores, que tipo de medos, que tipo de crenças limitantes, etc. E daí a ferramenta começa a trazer um cliente que tenha semelhança com aquilo que você está entregando para a ferramenta. E daí você vai calibrando. Perfeito. Então, em cima de quem é o seu perfil de cliente ideal e em cima de qual é a sua essência. Onde que eu vejo que o pessoal erra é que ele pede um conteúdo para o segmento de mercado. Perfeito. Então, eu tenho uma estética. Faz para mim 20 posts para uma clínica de estética. Ele vai criar uma sequência de conteúdos completamente genéricos, né, Tavo? Assim, superficiais. Aí você vai olhar, que bosta que é isso aqui. Aí um monte de gente vai publicar a mesma coisa. Claro. Então, eu percebi que também alguns empresários, ele evita usar a inteligência artificial porque ele tem essa crença que, poxa, vai sair um monte de coisa meio mecânica e tudo igual, né? E é muito louco, né? Você precisa educar a ferramenta assim como você vai se educar e assim como você vai educar o seu time de marketing. Mas a ferramenta ela tem uma tendência a fazer panfletagem digital. E daí a gente criou um prompt, né? Um prompt é a informação que você dá para a ferramenta de como educar a ferramenta a não fazer panfletagem digital. É basicamente o seguinte, panfletagem digital é quando você transforma o seu feed num catálogo de produtos ou serviços e quando a sua comunicação está direcionada à empresa e não ao seu cliente ideal. Então, basicamente, é você educar dessa forma. Então, aí você bota, sabendo disso, ajuste a sugestão de conteúdo que você acabou de me dar. Cara, é incrível como ele muda completamente a perspectiva, independente do mercado. E eu acho muito legal da ferramenta, porque, primeiro, ela não se ofende com feedback. Então, você pode ser bem direto e falar para ela, olha só, não ficou bom, se você está fazendo uma panfletagem. E ela vai, beleza. Pede desculpa e redesenha. Eu tô aprendendo muito com ela como se portar na vida. Não é verdade? Esses dias ela mandou uma baita panfletagem, eu falei, me ofendi com você, porque eu pedi para você não fazer panfletagem, você insistiu fazendo panfletagem dela. Nossa, mil desculpas, minha intenção não era te ofender. Gente, é divertidíssimo. É divertidíssimo. E eu vejo também, porque como ela é muito literal, ela ensina a gente sobre como ter uma comunicação mais assertiva, né? Claro. Até com as pessoas humanas do nosso dia a dia. Claro. Então, você tem que ser extremamente assertivo naquilo que você quer e também saber que você precisa dar os feedbacks para ela saber para que caminho ela tem que andar. Sim. Então, eu já mandei, e faz textão, beleza. Então, eu vou lá, eu dou um feedback. E cada vez que eu vou utilizando, eu vou melhorando a minha capacidade de me comunicar. Perfeito. Eu já vi gente me falando assim também. Evandro, poxa, às vezes eu tenho que dar tanto feedback, tenho que fazer tanta coisa que eu prefiro ir lá e fazer. Eu falo, isso também me diz muito sobre como você atua no dia a dia do negócio. Provavelmente você deve ser um líder super centralizador no seu dia a dia. Ele diz, eu prefiro fazer do que dar o feedback para a ferramenta ou ter que explicar muita coisa para ela. Nossa, eu tenho que explicar nos mínimos detalhes. Com certeza você tem uma comunicação ruim com a sua equipe também. É tão óbvio quanto claro, né? E é muito louco. 100% das pessoas que eu converso fala, não tenho tempo para fazer marketing. Mas faz esse tipo de presepada, entendeu? Então, a partir do momento que você entende como que você funciona, você começa a atuar em cima disso estrategicamente. E a ferramenta, ela vem da mesma forma. Não tenho tempo para ficar no chat GPT. Gente, em 15 minutos, se você tiver o tique e o teco e as informações corretas para imputar na ferramenta,
Você faz conteúdo o ano inteiro. Não, assim, não tem a menor desculpa. Se você entender o tanto que um conteúdo bem feito influencia na decisão de compra, na atração do perfil de cliente ideal, você encontraria tempo para fazer isso. Enfim, até abrindo um parênteses, já que a gente entrou nesse tema, que um dia eu falei com um cliente que está abrindo uma clínica nova, ele disse, não, eu estou me dedicando só a essa clínica e tal, como eu tenho uma outra renda, estou me focando nisso. Eu falei, não, é isso aí. Daqui a pouco ele assim, não... Evandro, adorei tudo, mas eu não tenho tempo para poder ficar na assessoria, para eu fazer essas coisas. Aí eu falei, tá, mas o que é mais importante hoje para sua clínica que não tem absolutamente cliente nenhum, paciente nenhum, do que focar na atração de cliente? Aí ele ficou me olhando, pensando. Eu acho que eu tenho tempo sim. E, cara, é um absurdo, né? O cara tem um negócio, não tem cliente e diz que não tem tempo. Eu falo, então, o que ele tá fazendo? Eu falo, se tu tá com a agenda cheia, lotado, etc., eu ainda posso até aceitar durante um intervalo de tempo essa desculpa. Agora, não tá vendendo o quanto gostaria e também não tem tempo, tem uma coisa que tá muito errada aí na sua maneira de se organizar, né? E é muito louco, porque uma das coisas que a gente fala, mas Gustavo... Se eu ficar fazendo marketing, eu não vou... Gente, a gente atende diversos cirurgiões plásticos. Não tem hora mais cara em qualquer profissão e poucos empresários ganham mais individual na pessoa física que um cirurgião plástico. Se ele abre espaço na agenda, a gente tem, alguns clientes nossos, eles bloqueiam uma tarde inteira, ou meia hora por dia, ou 1 hora por dia. Se ele que é cirurgião plástico, bloqueia a agenda e tem resultado com isso de, às vezes, curto prazo, por que você não vai ter? A gente tem a nossa assessoria e, de tempos em tempos, a gente abre pacotes de consultoria para os nossos clientes. E um dos cirurgiões plásticos, ele contratou um pacote de consultoria comigo e eu estou acompanhando ele. Gente, na segunda sessão, ele bateu o recorde de faturamento na semana seguinte. É ajuste, às vezes, na rotina. Principalmente se você já está com o time campo fazendo o que precisa ser feito. Mesmo que você faça panfletagem digital, é ajuste simples na rotina e isso vai transformar seu resultado. É exatamente isso. E a ferramenta está aí para auxiliar você a ganhar tempo, né? A coisa mais legal de você... Pode falar. Não, eu ia falar da parte de técnica dos títulos. Isso, é aí onde eu ia chegar. Porque a primeira informação que você precisa imputar na ferramenta é: quem é o seu negócio? Quem é o seu cliente ideal? Qual que é a sua essência? E treinar a ferramenta para calibrar isso daí. Porque assim, você precisa ter mais informações sobre o seu cliente ideal, sabendo quem é você, antes de tudo. Aí você fala, me dá mais informações sobre o cliente. Aí você pede lá dores, medos, desejos, características, hábitos, etc. Rotina, essas coisas todas. Aí ele vai te dar tudo bonitinho. Aí você olha... E assim, a ferramenta ainda não tem a capacidade analítica que um ser humano tem de olhar para aquilo e falar, isso aqui faz muito sentido para o meu cliente. Aí ela vai te dar várias informações. Daí você pega uma informação e fala, me dá 20 sugestões de posts baseado nessa informação, levando em consideração que panfletagem digital é isso, levando em consideração que eu preciso ser persuasivo, que eu preciso utilizar gatilhos mentais, assim, assado. Ele vai te dar as sugestões de título, vai dizer quais gatilhos mentais ele ativou, vai te dizer como que ele apertou aquela dor ou ancorou aquele desejo e vai te dar as sugestões bonitinhas e a partir daquilo você vai ter a sensibilidade de fazer o post utilizando a sua personalidade. Outra coisa fundamental, tu entra lá, assim, ajusta o texto. De novo, ele já fez um monte de coisa, não quer dizer que vai copiar daquilo ali e colar diretamente. Você vai trocar algumas palavras. É natural, a inteligência, ela usa algumas palavras que... Tem nada a ver contigo, tem nada a ver comigo. Então, tem jargões que você pode ir lá e trocar, maneiras. Então, poxa, que a minha maior facilidade não é escrever, é falar. Então, mas o chat me ajudou muito, porque eu vou pedindo e ele vai me entregando certinho. Tu pode mandar áudio agora pro chat, ele traduz o áudio e te dá... Então, isso facilita muito, e aí eu troco algumas palavras, cara, e fica muito legal, assim. Não, parênteses. Esses dias eu tive um sonho muito louco. Eu falei, cara, não vou saber escrever isso pra ferramenta. Daí eu peguei e mandei um áudio. Tive um sonho muito louco, assim, assado.
qual que é o significado desse sonho na minha vida? Gente, ele me deu uma leitura super... Deu significado? Porque tem coisa que ela disse que ela não... Não, sensacional a leitura. Porque tem vezes que ela fala, não me meto em assuntos espirituais. Tipo, se tu pede um feedback... O feedback espiritual, ela não se mete nesse campo. Mas a parte mais legal é utilizar a leitura da ferramenta para você ter insights para o seu negócio. Por exemplo, esses dias eu estava conversando com um cliente nosso, que ele tem uma loja aqui em Florianópolis. O nome da loja é Loja China Brasil, e ele tem uma rede que vende multivariedades. Bazar. Assim. Bazar. Então vende desde, sei lá, caneca a grelha de churrasco, assim. Então o cara tem de tudo lá. E daí ele falou, puta, Gustavo, tô com dificuldade de produzir conteúdo. Daí eu falei, cara, descreve a sua linha de produtos. Quem é o seu cliente ideal com o máximo de informações que você tem até aquele momento e qual que é a essência da marca de vocês? Ele, mas eu não sei o que falar na minha essência de marca. Daí eu falei, fala da tua história, escreve um pequeno texto de como você montou a empresa. E daí ele começou a falar, daí ele percebeu que na essência dele tinha família. Por quê? Porque ele é o dono, mas ele tem as irmãs dele que atuam no RH, em outras áreas da empresa. O cliente deles é muito dono de casa, né? Isso. O cliente ideal deles, né? E daí ele começou a perceber, cara, o meu cliente ideal é família. E daí a ferramenta começou a entender que a linha de produtos dele poderia ser útil para a família. Então, o canal dele começou a se tornar um canal de dicas para a família. Pô, o que fazer num final de semana em família? Vai lá e faz um churrasco. Legal, daí vem aqui e compra a grelha. O churrasco, né, a grelha que ele vende é um coadjuvante no conteúdo. Mas o protagonista é o cliente em família que vai curtir com a família naquele final de semana. Legal demais. E há muito tempo atrás a gente fez um episódio de podcast que era que marketing é mais sobre pessoas do que sobre ferramentas. Cliente-centrismo também. Cliente-centrismo, tem um outro episódio que chama cliente-centrismo. Por que eu quero trazer esse ponto? Porque a ferramenta ela auxilia você a implementar um princípio na prática. Então, o que é um princípio? Por exemplo, o princípio do cliente-centrismo, que é colocar o cliente no centro da sua comunicação. Ele ser o ator principal, ele não é sobre o produto, é sobre o cliente, aquilo que eu estava explicando agora. Não é sobre como que vai explicar o que a grelha de churrasco faz, e sim como que no hábito do cliente entra aquele produto que resolve um problema. Perfeito. Então, por isso que eu digo, o empresário ele tem que entender essa estratégia de como o marketing tem que ser. Agora, você não precisa saber escrever o post. Então, quando chegam ferramentas novas, você vai utilizar a ferramenta para aplicar um princípio. E não, surgiu uma ferramenta e essa ferramenta é o que vai salvar a minha vida. Não existe, surgiu uma rede social nova, os princípios eles seguem imutáveis, né? Perfeito. Eu acho que esse é o ponto. A ferramenta, ela dá suporte aos princípios. Se você não conhece profundamente os princípios, você está fora do mercado. Por exemplo, o princípio de gerar valor num vídeo. Não é sobre a edição maravilhosa do vídeo. Se o teu vídeo não gerar valor, não importa quanto você gastou na edição, na produção e na direção de arte dele. Então, você precisa entender que aquele conteúdo tem um objetivo. Tem que gerar educação, tem que gerar entretenimento, tem que provocar relacionamento com as pessoas. Então, se o seu conteúdo não segue essa linha de raciocínio, você está fora do mercado. E o ponto principal é como que você vai calibrar a ferramenta, como é que vai utilizar a inteligência da ferramenta, que é uma inteligência artificial. Ela é artificial porque ela não tem sensibilidade ainda. E daí você vai treinando ela. É exatamente isso, né? Então, assim, você não sabe quem que é o seu perfil de cliente ideal. Cara, assim, na boa, a ferramenta não vai fazer milagre nenhum. A ferramenta, ela encurta um caminho. Ela é uma mão de obra que vai te dar agilidade. Agora, ela não faz milagre, assim... tipo, se tu não calibrar, ela vai fazer uma puta de uma panfletagem digital, que é o comum no mercado. Perfeito. Se você não sabe qual que é a essência da sua marca, você vai fazer uma comunicação genérica usando a ferramenta. Então, só vai fazer uma panfletagem mais rápida. Perfeito. Mas não vai deixar de ser panfletagem digital, vai continuar não trazendo resultado. E eu vejo que quanto mais a coisa ficar automatizada, mais a parte da essência vai ser fundamental. Porque agora vai virar uma enxurrada de conteúdo, tudo meio padronizadão, né? Tudo meio chat GPT. Tudo meio chat GPT, assim, tem coisa que a gente já olha e já vê isso aqui, tem um cheirinho de chat, tem ferramenta que verifica, né, mas... Tá brincando. Que verifica se veio do chat?
Puta que pariu, velho. Não sabia? Tô por fora. Não, tem sim. Tu pega um texto... Corta essa parte do podcast, que daí eu não vou parecer um especialista em inteligência artificial. Não, mas eu já vi uns vídeos do cara assim, né? Altera esse texto pra não parecer que foi feito pelo chat. O chat não tá preparado pro brasileiro ainda. Mas, aí tem vezes que ele dá... tem uma suspeita que esse texto foi feito pelo chat. Mas enfim, então... Isso vai acontecer, já está acontecendo, ter um monte de conteúdo tudo muito parecido. Então, se você incluir a personalidade dentro do seu conteúdo, você tem um diferencial muito grande, né? Perfeito. Mas dá para calibrar até a personalidade. Isso. Porque, por exemplo, a personalidade é sobre as bandeiras que você levanta. Mas você tem que saber quais bandeiras, né? Se tu não calibrar e se tu não fizer e só mandar ele produzir o post, vai ficar horroroso. Não, isso é um fato. Então, você conhece os seus valores, entende as bandeiras de marca que a sua empresa está lutando a favor ou contra e também as suas opiniões em relação a práticas comuns do mercado. Então, por exemplo, a gente tem um cliente que vende churrasqueira, né, para salão gourmet e etc. Ele tem uma opinião muito clara sobre o papel do churrasco na vida do cliente ideal dele. Ele precisa calibrar a ferramenta, porque se a ferramenta der uma sugestão de algo que ele não acredita, ele vai deixar de confiar na ferramenta. Então, o ideal é que você também calibre a ferramenta sobre as suas bandeiras. Né? Um tema que sempre vem à tona é... dentista, recomenda ou não recomenda chupeta para bebê? Você coloca lá, beleza, vai fazer toda uma linha editorial em cima de chupeta para bebê e você coloca, cara, eu recomendo por causa disso, ou não recomendo por causa disso. A partir das informações, me produza 20 posts. É a sua crença, né? É a sua crença. Então, pegar esse exemplo, 2 dentistas podem usar a ferramenta para falar do mesmo tema e sair com conteúdos completamente diferentes se você fizer do jeito certo. Perfeito. Se você colocar quais são as suas crenças. Então eu falo, eu não acredito na chupeta, ou eu acredito na chupeta, não vejo problema. Perfeito. E aí a ferramenta, ela vai seguir a linha dela e vai construir esse conteúdo. Vão ter pessoas que concordam, pessoas que não concordam, mas você está posicionando as suas bandeiras de marca através da sua estratégia, né? E tem um outro ponto, né? Dentro da nossa metodologia, né? Para quem não sabe, a gente já teve agência, a gente produzia mais de 2.000 posts por mês e a gente, desse período, a gente identificou quais são os 21 modelos de posts que mais têm resultado. E daí o que a gente começou a fazer? Sabendo esses 21 modelos, a gente criou um prompt para cada um desses 21 modelos, me dê tantas sugestões de posts baseado nessa temática que você já sabe sobre esse cliente ideal. Gente, é lindo. Porque daí você já utiliza os modelos certos, sabe quem é o seu cliente ideal, sabe quem é a sua essência, você determina a sua personalidade e coloca até algum texto que você mesmo escreveu para a própria ferramenta calibrar. Ele vai dizer, escreva um texto seguindo o estilo dessa dúzia de parágrafos aqui que eu mesmo escrevi. Gente, é lindo. É muito massa, porque assim, isso ganha tempo demais e você está sendo extremamente assertivo, né? Perfeito. Bom, erro de português, cara, resolve muitos problemas que a gente tinha antigamente em relação a texto. Eu digo, e até fazendo um parênteses também, porque pessoas boas que entendem da estratégia, inclusive se um social media que trabalha numa empresa está ouvindo aqui também, cara, assim, se você entende da estratégia, você vai ganhar muito tempo fazendo isso do jeito certo. Ganha muito tempo dentro do negócio. Agora, tem que fazer do jeito certo, né? Não, e tem um outro ponto, né? A gente mesmo escreveu alguns posts, né? A ferramenta ajudou na inspiração, na direção, a gente ajustou, escreveu, e daí tu pega o texto, você ajustou, escreveu e imputa de novo no ChatGPT e fala, agora adicione gatilhos mentais aqui. Mas é muito massa. É muito massa, por gatilhos mentais, né? Assim, é sensacional. Eu já pedi também tipo, olha, nesse e-mail aqui, inclua esses 3 gatilhos mentais. Fui bem específico. Eu quero que tenha o gatilho mental da reciprocidade, da antecipação e exclusividade. Sensacional. Ele sabe certinho e atualiza. Já pedi também, pega esse texto aqui e deixa ele mais persuasivo. Até eu fiquei com vontade de comprar depois que eu li. É bom demais, assim, bom demais. Tipo, sequência de e-mails também. Sim. Tipo, mesma coisa. Tu explica pra ele o que você quer. Eu quero escrever 7 e-mails onde eu vou divulgar
lá no final, um workshop, só que os 3 primeiros e-mails, ele tem que ser com uma antecipação de algo bom que está vindo, você explica isso e também a gente subiu e-mails que a gente já tinha escrito, siga esse padrão de linguagem para poder calibrar, para ele saber a forma como eu me comunico e depois escreva a sequência. Cara, é maravilhoso. Então, para escrever e-mail marketing, para carta de vendas também, para escrever conteúdo para o site. O pessoal tem muita dificuldade, né? De escrever. Às vezes, comprou um site novo para a empresa, aí o web designer pediu, me manda os textos agora. Nossa. Aí o cliente fica 2 meses lá para mandar o texto e nunca manda, porque nunca vai ter tempo, enfim. Então, tem vários pontos que você pode utilizar a ferramenta em vários tipos de conteúdo diferente, né? Campanha que vai criar, vou criar uma data comemorativa. Coisa mais chata do que fazer conteúdo direcionado para datas comemorativas. Tá chegando o Dia dos Pais, falta não sei das quantas, tem uma loja de roupa masculina. Me ajuda a pensar numa estratégia para eu divulgar. Perfeito. Porra. E eu gosto de, inclusive, calibrar a ferramenta para o momento do mercado. A gente está num momento assim assado, sei lá, a gente está, por exemplo, um novo governo, a gente está num pós-pandemia, a gente está perto de uma Copa do Mundo. Leve em consideração esses elementos de mercado. Estamos no inverno. Ou estamos nesse momento estamos na hype da Barbie. Entenda que estamos na hype da Barbie. Utilize essa informação como achar necessário dentro desse... É muito legal isso. Quem tá ouvindo, imagina se alguém tá ouvindo esse podcast daqui uns 2, 3 anos. Vai que tá no hype da Suzy. Tá bom demais. Outra coisa também que eu lembrei, roteiro de vídeo. Roteiro de vídeo, cara. Você pode pegar texto, o conteúdo que já foi de post, transforme esse conteúdo do post num roteiro de vídeo seguindo esse modelo. Claro, levando em consideração que os 3 primeiros segundos têm que ser mais impactantes para prender a atenção da pessoa. Então assim, você pode utilizar também conteúdos que você já fez para poder ele trocar o modelo, ele fazer de uma outra forma. Sim. Ajuda demais. E assim, a gente só falou do ChatGPT aqui, mas tem várias outras ferramentas, né? Por exemplo, tem uma ferramenta que o Cláudio, que é nosso gestor de tráfego, você cai no WhatsApp, depois de preencher um formulário, a ferramenta lê os dados do formulário, transcripta isso num áudio direcionado, pega esse áudio utilizando a voz do Evandro e manda esse áudio dentro da nossa sequência de conteúdo no WhatsApp via chatbot. A pessoa fica com a sensação que ela recebeu um áudio do próprio Evandro. Sensacional. Então assim, falou mais voltado para texto e tal, tem outras coisas que são factíveis de utilizar também dentro do negócio. Claro. Então, até na produção de imagem, o próprio Canva, tem um Midjourney, tem um monte de ferramentas de imagem também que facilita a produção de conteúdo, a alteração. Então, literalmente não tem mais desculpa para não produzir conteúdo bom, né? E assim, nunca na história ter uma marca de valor foi tão relevante quanto em tempos de inteligência artificial, porque ter volume de conteúdo, ter consistência de conteúdo que antes era um diferencial, hoje não é mais. Hoje não é mais. Então agora, se você não tem uma marca de valor, você está fora do jogo. Por quê? Porque qualquer pessoa da sala da sua casa consegue fazer um caminhão de conteúdo que você, às vezes, não consegue nem ter a consistência diária de produção. Dá para fazer uma inteligência artificial para gravar podcast pra gente? Não, ia dar boa. Ia ter que calibrar. Mas é louco, porque você pode ir inputando na inteligência artificial uma série de coisas sobre você. Né? Uma das coisas que eu acho que ainda não está 100% em operação, você pode pegar 100 vídeos que você já fez, subir na ferramenta, essa ferramenta emular a sua feição e você mexendo a boca e fazer uma série de conteúdos a partir dos conteúdos já produzidos. Claro. Então, uma outra coisa que eu uso, que eu comecei a usar no conteúdo também, que eu gosto muito de usar analogia dentro do conteúdo. Perfeito. Então eu comecei a pedir para ele criar as analogias para mim. Então, o quê? Agora entendi porque que tu mandou uma analogia no grupo do comercial da empresa esses dias. Mandei, cara, porque assim, aí tem analogias, às vezes ele manda umas analogias que eu achei, vai dando feedback, né? Qual foi a última que eu pedi? Era me faz uma analogia para negócios que estão que tem potencial de crescimento, que estão num platô e tem potencial para crescer.
Aí ele fez uma analogia, o seu negócio é uma sementinha que regando pode se tornar uma árvore. Não, mas é que ele usou um termo bem infantil, assim, em relação à árvore. Aí eu dei o feedback, essa analogia ficou muito infantil. Eu falei, faz outra. E ele foi fazendo várias até que teve uma que eu gostei, que ele falou, o seu negócio é como um diamante bruto. Eu falei, isso aí ficou boa. E precisa ser lapidado com estratégias para virar, para poder brilhar. Eu falei, agora estamos chegando num diamante valioso, marca de valor, etc. Massa. Então, eu gosto muito de usar analogias porque facilita o aprendizado, né? É mais fácil de a gente entender com correlações com situações do nosso dia a dia. Então, faz parte da minha maneira de comunicar e pedir para ele fazer isso. Nossa, porque eu ficava a vida quebrando cabeça aqui pensando em analogias diferentes. E ele fazendo isso facilita muito. Maravilha? Eu espero que tenha gostado, tido ideias, aplica, manda lá pra gente, tá? Se você ainda não acompanha aqui o Codecast pelo Spotify, entra lá, só pesquisar lá por Codirect ou Codecast, tem um i, tá? Codecast, pesquisa, deixa uma avaliação lá pra gente, se você gosta, deixa lá as 5 estrelas que vai ajudar bastante o nosso trabalho aqui. Também tem o nosso canal no YouTube, tá? Talvez você esteja assistindo pelo YouTube. Se você tiver, tem um botão vermelho para inscrever-se aqui dentro, clica no joinha, se você gostou desse episódio, e encaminha esse episódio para algum empresário que você conhece que vai gostar de ter essas ideias de como produzir melhores conteúdos utilizando inteligência artificial. Valeu? Um forte abraço e até o próximo episódio. Uou!